Ah, meu caro, essa história se passou numa daquelas noites em que o mundo parecia engolido pela escuridão. Lá no sítio, onde as luzes elétricas ainda não haviam chegado, tudo dependia de velas e lampiões para afastar o breu que reinava depois do pôr do sol. O vento soprava firme entre as árvores, carregando aquele cheiro de terra e mato úmido, enquanto a casa velha estalava aqui e ali, como se conversasse com a noite. Minha mãe sempre insistia para que eu recolhesse as roupas do varal antes de anoitecer, mas naquele dia a preguiça tomou conta e fui adiando até que simplesmente esqueci. Estava dentro de casa, já acomodada, quando ouvi sua voz firme me chamar. Você recolheu a roupa do varal? Foi só então que me dei conta. Não tinha feito. Respondi meio hesitante um simples não. Ela olhou para mim e disse sem a menor margem para contestação: Então vá agora. Bufei, mas levantei e fui. Conhecia o caminho de coure salteado, então achei que não precisava de lampião. O sítio era meu lar, cada pedaço de terra era meu desde criança. Caminhei até o varal, sentindo o frio da noite bater contra a pele e ouvindo o farfalhar das folhas se mexendo com o vento. O silêncio era quase absoluto, apenas quebrado pelo som do meu movimento e pelo chiado ocasional dos galhos secos. Comecei a tirar peça por peça, dobrando do jeito que dava no escuro. Já estava quase na metade da tarefa, quando uma sensação estranha percorreu minha espinha. Senti que tinha algo atrás de mim. Um peso no ar, uma presença que não deveria estar ali. Meu coração acelerou, mas não queria me entregar ao medo. Respirei fundo, tentei me convencer de que era só coisa da minha cabeça. Foi então que, num impulso involuntário, virei um pouco o rosto para olhar por cima do ombro. Na mesma hora, meu corpo congelou e minhas pernas perderam a força. Ali, bem diante de mim, estava um homem todo de branco, vestindo um chapéu, parado, imóvel, me olhando. Soltei as roupas no chão e cambaleei para trás, mas na pressa e no pavor, tropecei e caí de qualquer jeito, misturando pano, terra e mato numa bagunça só. Meu coração martelava no peito como um tambor desgovernado. E quando consegui juntar coragem para olhar de novo, ele ainda estava ali, imóvel, me encarando na escuridão da noite. Foi o suficiente. Pulei do chão e corri sem pensar, sem olhar para trás, sem me preocupar com nada além de sair dali o mais rápido possível. As roupas ficaram para trás, espalhadas pelo terreiro, mas pouco me importava. Eu só queria alcançar a porta da casa. Entrei feito um furacão, sujo, ofegante, sem conseguir falar direito. Minha mãe me olhou com um misto de irritação e surpresa, mas eu não disse nada. Apenas tremi, encostado à parede, sentindo meu corpo inteiro arrepiar. Naquela noite, não dormi direito. A imagem daquele homem branco e imóvel ficou na minha mente por muito tempo. Nunca soube quem era, ou o que queria. Só sei que, desde então, nunca mais esqueci de recolher as roupas antes do anoitecer. Ah, meu caro. E essa não foi a única vez que aconteceu algo estranho naquele sítio. Pois bem, meu caro, era uma daquelas noites escuras como carvão, sem lua para iluminar os caminhos e sem estrela que ousasse brilhar forte no céu. O vento passava feroz pelos campos, sacudindo as árvores retorcidas e fazendo o velho casarão do sítio se queixar em rangidos. Até os grilos, sempre falantes, tinham se calado, como se soubessem que aquela noite não era para brincadeira. Eu, já adolescente, curiosa mais do que prudente, estava na varanda sentindo o cheiro da terra molhada e o doce das flores do campo. Mas havia algo estranho no ar, uma sensação que fazia a pele arrepiar sem motivo aparente. Meu olhar foi atraído pelo celeiro, aquele velho depósito de feno e ferramentas esquecidas no tempo. E sem pensar muito, peguei minha lanterna e fui até lá. Cada passo no chão parecia mais pesado, como se as sombras da noite estivessem segurando meus pés. A porta do celeiro, ao se abrir, soltou um gemido arrastado e dentro a escuridão era ainda mais densa do que do lado de fora. O cheiro do feno, que costumava ser reconfortante, parecia abafado, opressor. Foi então que vi, entre as pilhas de feno, havia uma figura parada. Alta, magra, sem rosto,
sem nada que explicasse sua presença. Apenas estava ali, imóvel, absorvendo toda a luz ao redor. Naquele instante, a razão me abandonou e as pernas decidiram sozinhas. Eu saí num disparo, voando mais que correndo, pulando cerca, rasgando mato, sem olhar para trás. Quando cheguei em casa, esbaforida e com a respiração curta, minha mãe me olhou como quem já sabia que eu tinha visto algo que não devia. "Menina, que foi que te deu?" ela perguntou. Mas eu, que não era besta, guardei essa história para mim. Nunca mais pisei naquele celeiro, e mesmo depois de tantos anos, ainda carrego essas lembranças. Até hoje, às vezes, quando a noite fica escura e o vento sopra forte, me pego pensando no que foi aquelas coisas. Algo real? Algo que minha mente inventou? Nunca saberei. Eu nunca esquecerei daquela noite chuvosa, onde minha avó decidiu me contar a história mais assustadora que já ouvi. Estávamos sentados próximos à lareira, e o vento fazia as janelas tremerem como se algo quisesse entrar. "Gabriel", ela começou com um olhar sombrio. "Há muitos anos, nesta mesma casa, algo aconteceu. Algo que ninguém consegue explicar." Eu ri, tentando descontrair. "Vovó, você sempre vem com essas histórias. Vai me assustar de novo?" Ela balançou a cabeça lentamente, os olhos fixos nas chamas. "Não estou brincando, meu querido. Eu mesma vi." Engoli seco e me aproximei, sentindo a tensão crescer. "O que você viu?" Ela suspirou, olhando para a porta como se esperasse que algo surgisse do outro lado. Uma presença, algo que não pertencia a este mundo. As chamas tremularam de repente, e o ambiente pareceu mais frio. Meu coração acelerou. "Como assim, vovó? O que aconteceu?" Ela fez uma pausa longa, como se tentasse decidir se deveria continuar. Há 40 anos, exatamente à meia-noite, ouvi passos no corredor. Mas eu sabia que estava sozinha. Senti um arrepio subir pela espinha. A noite estava apenas começando. Minha avó olhou para mim e continuou, sua voz agora um pouco mais baixa, como se não quisesse que alguém, ou algo, escutasse. "Os passos começaram a se aproximar", ela disse, apertando as mãos sobre o colo. Eu estava sentada na sala, exatamente onde estamos agora, e ouvi cada movimento no corredor escuro. Meus olhos se moveram automaticamente para o corredor atrás da cadeira de minha avó. A porta entreaberta parecia esconder alguma coisa. "Você foi ver quem era?" perguntei, tentando controlar o arrepio em minha espinha. Ela balançou a cabeça lentamente. Eu tentei, mas quando levantei da cadeira, um frio estranho tomou conta do ambiente. Era como se a casa inteira estivesse mergulhada em gelo. Tentei rir para aliviar a tensão, mas era impossível ignorar o clima pesado que pairava sobre nós. O vento lá fora aumentou, e a chuva tamborilava no telhado. "Então, vovó, o que aconteceu depois?" Ela respirou fundo antes de continuar. Algo chamou meu nome, mas não era uma voz humana. Eu me senti congelado. "Como assim?" Ela olhou para a lareira como se estivesse vendo algo muito além das chamas dançantes. Era um sussurro, baixo, rouco. Parecia vir das sombras. O som da madeira estalando na lareira nos fez pular. O silêncio que veio depois foi ainda pior. Eu estava tremendo, queria correr, mas não conseguia mexer as pernas. E então, eu vi. Minha respiração ficou presa na garganta. "O que você viu?" Ela virou o rosto para mim e sussurrou, o reflexo no espelho. Senti um choque percorrer meu corpo. Ela apontou para o canto da sala, onde um velho espelho estava coberto por um lençol. De repente, me perguntei por que aquele espelho sempre estava coberto. Naquele instante, eu entendi que não estava mais sozinha. Ela continuou. Mas aquilo não era humano. A chuva do lado de fora engrossou, e os trovões fizeram as paredes tremerem. O fogo na lareira pareceu diminuir, como se também sentisse a presença daquela coisa. "Vovó, o que era?" perguntei, a voz falhando. Ela hesitou por um momento. "Eu não sei ao certo, Gabriel, mas naquela noite, pela primeira vez,
Eu rezei para que jamais voltasse a vê-lo. O frio na sala parecia ter aumentado. Minhas mãos estavam suadas, e eu percebi que estava apertando os braços da cadeira com força. Eu sabia que ainda havia mais na história, mas parte de mim não queria saber. Minha avó respirou fundo, como se revivesse cada segundo daquela noite sombria. O vento do lado de fora uivava, e as sombras na parede pareciam se mover. Depois que vi o reflexo, senti que algo estava atrás de mim, ela disse, sua voz quase um sussurro. Eu não tive coragem de me virar. Meu coração batia acelerado. O que aconteceu depois, vovó? Ela apertou as mãos sobre o colo. O espelho começou a vibrar como se algo dentro dele estivesse tentando escapar. Então, tudo parou. O silêncio se espalhou pela sala. Nenhum trovão, nenhum vento. Apenas o som da lareira queimando lentamente. Você nunca mais viu? Perguntei, sentindo um frio estranho na espinha. Ela hesitou. Nunca mais olhei para o espelho sem o lençol. Mas às vezes, à meia-noite, eu ainda ouço os passos. O fogo tremulou de novo, e naquele instante senti que talvez não estivéssemos sozinhos. Era uma noite fria quando minha avó se sentou na velha cadeira de balanço e começou a contar uma história que todos na família evitavam discutir. A luz fraca da lâmpada criava sombras estranhas nas paredes e o vento uivava lá fora. Nunca contei isso para ninguém além de vocês. Aconteceu quando eu ainda morava naquela casa velha, antes de decidir ir embora. Ela disse, ajeitando o chale sobre os ombros. Eu e meus primos nos aproximamos, sentindo o peso da tensão na sala. Minha irmã mais nova segurava um travesseiro contra o peito. O que aconteceu, vó? Ela perguntou. Minha avó respirou fundo antes de continuar. Sempre senti que aquela casa tinha algo estranho. Portas que se fechavam sozinhas, passos no corredor quando eu estava sozinha. Mas a pior noite foi aquela em que finalmente vi o que estava lá. O silêncio tomou conta da sala, e até o fogo na lareira parecia queimar de forma mais fraca. Meu irmão engoliu em seco e perguntou, o que você viu? Ela apertou as mãos no colo e olhou para o chão, como se revivesse aquele momento. Era tarde, quase meia-noite. Eu estava na cama tentando dormir quando ouvi um som arrastado vindo do corredor. Meu coração disparou. Mesmo sabendo que era apenas uma história, a forma como minha avó falava tornava tudo incrivelmente real. Eu me levantei e acendi a luz, mas o som continuou. Ele não vinha da madeira se expandindo, como costumava acontecer. Era algo vivo. Minhas mãos começaram a suar. Algo dentro de mim dizia que eu não queria ouvir o resto, mas ao mesmo tempo não conseguia parar. Então eu chamei. Quem está aí? Nada. O som ficou mais perto. E então senti uma presença no quarto comigo. Não podia ver, mas sabia que não estava sozinha. Minha irmã tremia ao meu lado, e um dos meus primos murmurou. Vó, isso parece um pesadelo. Ela balançou a cabeça. Eu queria acreditar que fosse. Mas então as luzes piscaram, e por um breve instante eu vi. Nós nos inclinamos para a frente segurando a respiração. O que você viu? Eu perguntei. Olhos vermelhos. No canto do quarto, uma sombra alta me observava. E quando tentei me mover, senti mãos invisíveis me prendendo à cama. Um arrepio percorreu minha espinha. A ideia de estar paralisado sob a presença de algo desconhecido era aterrorizante. Eu fechei os olhos e comecei a rezar, esperando que aquilo fosse embora. Então, depois de minutos que pareceram uma eternidade, o peso desapareceu e o quarto ficou em silêncio. Um dos meus primos riu nervosamente, tentando aliviar o clima. Talvez tenha sido só um sonho ruim. Minha avó sorriu de canto, sem humor. Se fosse um sonho, então explique por que, na manhã seguinte, todas as cadeiras da cozinha estavam de ponta cabeça. E por que havia marcas de mãos na porta do meu quarto. Meu estômago se revirou. Não era possível que isso tivesse realmente acontecido. Eu quis perguntar mais, mas as palavras se recusavam a sair. O silêncio reinou na sala. Ninguém sabia o que dizer.
O vento lá fora pareceu aumentar, como se sussurrasse os mesmos segredos daquela casa abandonada. E naquela noite, ninguém dormiu tranquilamente. Era uma noite fria de outono. O relógio da sala marcava exatamente 23 horas quando me sentei ao lado da minha avó na cadeira de balanço perto da lareira. O fogo crepitava suavemente, lançando sombras estranhas nas paredes e criando uma atmosfera aconchegante. Mas algo na expressão dela me fez perceber que aquela noite seria diferente. Ela segurou sua xícara de chá com dedos trêmulos e me olhou na diagonal antes de finalmente falar. Vou te contar algo que aconteceu comigo há muitos anos, mas preciso que me escute com atenção. Algumas histórias não devem ser questionadas. Havia um peso naquelas palavras, e senti um arrepio percorrer minha espinha. Apesar do aviso, fiz que sim com a cabeça, curioso. Minha avó sempre contava histórias interessantes, mas naquela noite, seu tom carregava uma tensão incomum. Eu tinha acabado de me mudar para uma casa antiga no interior. O lugar era enorme, com cômodos grandes e móveis antigos. Parecia um cenário de um filme de época. No primeiro mês, tudo correu bem. Mas então, naquela noite específica, tudo mudou. Minha avó suspirou profundamente, como se estivesse prestes a reviver algo que preferiria esquecer. A luz da lareira iluminava apenas um lado de seu rosto, tornando sua expressão ainda mais misteriosa. O relógio bateu meia-noite e eu ouvi um som estranho, um choro. Fraco, quase como um murmúrio vindo do meu quarto. Mas eu estava sozinha naquela casa. Eu segurei a respiração. A forma como ela falava fazia parecer que tudo ainda estava fresco em sua memória. Levantei devagar, peguei a vela e fui até o corredor. O som se intensificou. E então percebi algo estranho. Minha porta estava entreaberta, mesmo que eu tivesse trancado antes de dormir. O vento rugia lá fora, e senti um arrepio percorrer meu corpo. A maneira como minha avó contava aquilo, o peso em suas palavras, parecia que, de alguma forma, aquela história ainda a assombrava. Quando empurrei a porta devagar, tudo parecia normal, mas então percebi o espelho no canto do quarto. Ele não refletia minha imagem. Franzi o senho confuso. Como assim? Perguntei hesitante. Ela inclinou-se para a frente, sua voz se tornando um sussurro. Eu estava ali na frente dele, mas não aparecia. E então vi algo no fundo do espelho. Era alguém que parecia comigo, mas não era eu. Um silêncio pesado se instalou na sala. Meu coração acelerou sem que eu percebesse. O fogo na lareira crepitou alto, como se reagisse ao momento. O reflexo sorriu para mim, mas não mexeu os lábios. Aquele sorriso estava errado, quase como se a própria realidade estivesse distorcida. Eu recuei, e o espelho começou a tremer, como se fosse feito de água. Então, uma voz ecoou dentro da minha cabeça. Minha garganta secou. O que dizia? Ela fechou os olhos por um instante como se revivesse aquele momento. Saia enquanto pode. Minha avó tomou um gole de chá, mas eu conseguia ver que suas mãos tremiam. Havia algo naquele relato que ia além de uma simples história. Foi então que tudo começou a se tornar estranho. Objetos mudavam de lugar sem explicação. Portas se trancavam sozinhas. Eu acordava com hematomas e marcas que nunca soube de onde vieram. Olhei instintivamente ao redor da sala, o pavor começando a se espalhar dentro de mim. O relógio de repente bateu meia-noite, e por um instante, eu achei que havia ouvido um choro fraco vindo da casa. Minha avó continuou, sua voz mais baixa, quase como se estivesse com medo de ser ouvida por algo invisível. Fiquei lá por 1 ano antes de finalmente partir. Mas até hoje, ela parou, olhando diretamente para mim. Eu sinto que aquilo nunca me deixou. Minha respiração estava rápida. O vento lá fora soprou forte e os rangidos da casa ecoaram pelo cômodo. O medo começava a se infiltrar como uma névoa invisível ao meu redor. Então me diga, meu neto. Ela colocou a xícara sobre a mesa, seu olhar fixo em mim. Alguma vez você já olhou no espelho e teve a sensação de que algo lá dentro
Não é você?